Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula de missiologia. Nosso objetivo hoje é apresentar algumas das muitas formas que existem para uma igreja se envolver de forma prática com a obra missionária. Nós estamos falando aqui desde a primeira aula que missões deve ser um assunto de interesse de toda a igreja. É a razão pela qual a igreja nasceu. Dentre os seus outros propósitos, ela nasceu para a obra missionária, para anunciar o evangelho de Jesus até que ele volte para buscar a sua igreja. Porém, por algumas razões, essa tem sido uma realidade distante de muitas igrejas locais que nós conhecemos hoje. O cenário que nós normalmente temos é de que missões se tornou responsabilidade e o assunto de um determinado departamento específico ali da igreja, e quando não, apenas das agências missionárias, que nós enfatizamos na aula passada, que são organizações que existem para servir a igreja, mas não para realizar, para substituir a igreja no cumprimento da grande comissão. É uma organização que existe, são organizações que existem para cooperar com a igreja na realização da sua própria tarefa, que é a de pregar o evangelho. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre o que impede as pessoas de se envolverem com missões, o que tem desestimulado o envolvimento do corpo de Cristo com a obra missionária. São hipóteses que nós levantamos para apontar a possível causa desse cenário que nós temos hoje na igreja. E são elas as seguintes hipóteses. A primeira seria a falta de uma experiência pessoal e vital com Cristo. É muito importante você contemplar a obra de Deus na sua vida. Contemplar a obra de Deus seria o primeiro passo para nós anseiarmos que a obra de Deus seja realizada na vida de outras pessoas. Denota compreender, mas não só isso, verdadeiramente contemplar o verdadeiro milagre que é a salvação, o fato de nós sermos transformados da condição de mortos espirituais para vivos, com a vida eterna, do império das trevas para o reino de Cristo. E apenas quando nós entendemos essa condição, entendemos a dimensão disso, que é um verdadeiro milagre, que quando nós contemplamos isso, nós nos admiramos com isso, que a gente passa a olhar ao redor e nos engajar com esse movimento de fazer a salvação conhecida a todas as pessoas. Querer que as pessoas experimentem o mesmo milagre que nós experimentamos, de salvação, de vida, de reconciliação com Deus. Então é muito importante uma experiência pessoal e vital com Cristo, um crescimento cada vez maior no relacionamento com Deus, de modo que a gente compreenda de fato a nossa salvação, compreenda a dimensão da nossa salvação. O segundo impedimento seria a preocupação exagerada consigo mesmo. Também é possível que as preocupações dessa vida roubem de nós o interesse na obra do Senhor. Preocupações de conforto, de segurança pessoal que ficam ali entre nós e a nossa decisão de nos envolvermos com missões e acabam nos impedindo de priorizar tanto contribuição como também a ida propriamente para o campo missionário. Então é um perigo a ser evitado, a preocupação demasiada conosco mesmo. O próprio Senhor Jesus nos exorta, a não andarmos preocupados, porque até mesmo os pássaros, as aves no céu, não semeiam, não colhem, mas têm sempre a provisão das mãos do Senhor. O que também impede que as pessoas se envolvam com missões seria a falta de conhecimento da atual condição em outras partes do nosso país e também do mundo. Nós não podemos nos envolver com aquilo que nós não conhecemos, não é verdade? Um contexto como o nosso, em que há a presença de uma igreja,
encarregada de anunciar o Evangelho, aberta para que todos possam vir e conhecer a palavra de Deus. Isso não é a realidade ainda em muitos lugares pelo nosso mundo. Existe uma seara enorme para além de nós mesmos. Por exemplo, aqui no nosso próprio país, nós podemos dizer que aqui no Brasil existem pelo menos 99 povos indígenas não engajados. Ou seja, não há igreja, não existem crentes entre eles, não existem missionários e, no momento, não existe ninguém ativamente focado em alcançar esses povos. E em muitos outros países, essa também é a realidade. A última hipótese, a última razão pela qual as pessoas muitas vezes acabam não se envolvendo com missões seria um pensamento teológico equivocado de que quando Deus quiser converter o ímpio, Ele vai fazer isso sem a minha ajuda, sem a ajuda de ninguém. E de fato a salvação é um milagre operado por Deus, porém o meio utilizado por Deus para alcançar o perdido é a mobilização da sua igreja para a pregação da palavra. Isso fica claro para nós no texto de Romanos, capítulo 10, versículos de 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não creram? E como crerão se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Nós sabemos aqui, com esse texto, com essa cadeia de acontecimentos que resulta em salvação, que o meio que Deus usa para que as pessoas sejam salvas, creiam no Evangelho, é a pregação do Evangelho, que tem início na prontidão da igreja de pregar o Evangelho, de serem enviados aonde há necessidade. Então, fica claro para nós a relação entre a pregação do Evangelho e a obra de salvação que Deus é quem realiza na vida de cada um. Essas são algumas das hipóteses que nós levantamos. Perceba que nós estamos falando de posturas individuais. Cada crente é responsável por envolver-se com a grande comissão e analisar na sua própria vida se nós estamos sendo responsáveis para com a missão que o Senhor Deus nos encarregou. Mas aqui entra algo fantástico da vida cristã, com o qual nós podemos contar, que é o apoio e o encorajamento mútuo. O autor de Hebreus, ele nos exorta a não deixarmos de congregar, de nos reunir como igreja. E por quê? Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É no congregar, no estarmos uns com os outros como igreja, que nós somos estimulados ao amor e às boas obras. Nós sermos parte de um corpo possibilita que, ao estarmos ali desencorajados para encarar qualquer que seja o aspecto da nossa vida com Deus, nós encontremos novamente a motivação e o encorajamento na vida dos nossos irmãos. Então, não deixemos de nos reunir como igreja. Nós temos um papel muito importante na vida dos nossos irmãos, assim como eles têm um papel muito importante na nossa vida, no encorajamento mútuo. É por essa razão que todos devem estar atentos, vigilantes. São as nossas posturas individuais que acabam formando a mentalidade coletiva da comunidade. O despertamento de uma igreja para a obra missionária nasce de maneira individual, em cada crente em contato com a palavra, crescendo no seu relacionamento com o Senhor, mas ele deve ser frequentemente incentivado no corpo da igreja local, especialmente pela sua liderança, professores, líderes, pastores. Missões é uma responsabilidade que o Senhor Jesus atribuiu à igreja.
A obra missionária ela não é feita apenas com aqueles que vão, que se deslocam para outro lugar, mas ela é, em muito, feita com os que ficam na retaguarda, na igreja, no seu próprio contexto, cientes de que eles têm um papel a cumprir também nessa obra. Além de anunciarem o evangelho, onde estão, onde a igreja está localizada, na sua comunidade imediata ali ao redor, mas também visando os povos. Então, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esses são os 3 contextos que o Senhor nos convida a analisarmos na tarefa de pregar o Evangelho, de sermos testemunhas da obra de Cristo. Dito isso, vejamos quais são os objetivos de uma igreja que é ciente da sua responsabilidade para com missões. O primeiro deles seria o de criar interesse e entusiasmo por missões entre os seus membros. Em primeiro lugar, o papel da igreja a ser cumprido em relação à realização da obra missionária é esse, de encorajar-se mutuamente. Nós já pontuamos aqui o grande valor disso. A vida da igreja ela deve estimular que os seus membros conheçam, se interem da realidade de missões. Isso pode se dar, deve se dar de forma prática, como, por exemplo, com a realização de viagens ao campo missionário. Quais são os missionários que a sua igreja escolheu apoiar? Ou qual é a agência missionária que trabalha em cooperação com a sua igreja? Será que é possível realizar uma viagem com um grupo de membros ali para visitar aquele campo? Além do trabalho missionário que nós apresentamos na aula passada, a obra missionária também é cheia de projetos com os quais a igreja, os irmãos da igreja, podem se envolver. Como, por exemplo, uma construção que precisa ser realizada em determinado campo, uma ação social e pontual ali, que pode ser realizada naquele campo também. Eu sei que as demandas de trabalho e de estudos dos crentes na igreja muitas vezes não permite que você empregue um longo período de serviço. Mas que tal dedicar um curto período de voluntariado durante as suas férias, talvez? Saiba que as suas habilidades, os dons que Deus te deu são muito, mas muito úteis mesmo nesse trabalho de cooperação para o avanço do Evangelho. Recentemente, a Missão Novas Tribos do Brasil, ela lançou estruturou um programa de voluntariado. Existe uma oportunidade muito especial de servir com essa missão em projetos como esse que eu mencionei e também no centro de treinamento da missão. Missão Novas Tribos é uma missão que trabalha na linha de frente, na plantação de igrejas entre povos transculturais, mas também trabalha servindo a igreja, fornecendo o treinamento necessário para a realização desse trabalho. Então, ela tem 2 centros de treinamento, um é o treinamento teológico, ali em Jacutinga, Minas Gerais, e o outro treinamento missiológico, ali em Chequina, Vianópolis, Goiás. E existe uma oportunidade de você servir ali com as suas habilidades como voluntário à missão. Além da escola para filhos de missionários, que a missão também tem lá no Amazonas. Veja só quantas oportunidades. Você pode entender melhor como funciona esse programa de voluntariado no canal da missão no YouTube. Só acessar Novas Tribos do Brasil e o programa de voluntariado. Ali tem um vídeo explicando bem certinho como funciona esse programa. E essa é apenas uma dentre muitas oportunidades que existem de uma igreja se envolver com a obra missionária. Várias agências, como a Novas Tribos, possuem o seu programa de voluntariado. E também existem aqueles missionários que, em particular, possuem as suas demandas, em que a ajuda da igreja é muito, mas muito bem-vinda. Isso é benéfico tanto para um missionário que está ali no campo, quanto para aqueles que se dispõem a visitar o campo, se envolver e conhecer de perto as suas necessidades. Ambos saem ganhando com essa relação, com essa troca.
E ainda dentro desse objetivo de criar interesse e entusiasmo por missões, é muito importante que se lembre e que se ensine constantemente os fundamentos de missões para a igreja. Você, professor de escola dominical, você, professor de crianças, você, líder de adolescentes, não esqueça de incluir no seu planejamento o ensino de missões para todas as idades, para toda a igreja. A importância de nós, como igreja, nos envolvermos com a obra de Deus no nosso próprio contexto, bem como pelo mundo afora. Isso também é muito importante para despertar o interesse, o entusiasmo e o conhecimento, na verdade, de missões. E por que não a promoção de conferências missionárias? Também é muito válido aproveitar a experiência de missionários, de agências que estão realizando o trabalho no campo e talvez organizar ali uma conferência. É nesse contexto que muitas vezes a gente passa a conhecer a realidade de outros contextos, que a gente passa a ampliar o nosso horizonte. E uma vez que o interesse por missões é despertado ali no seio da igreja, também é muito importante apoiar, manter esse interesse, esse entusiasmo vivo, com informações atuais, práticas, obtidas pelos missionários no campo. Aqui é muito importante nós destacarmos a necessidade de um bom relacionamento entre a igreja e os seus missionários. Esse é um trabalho de cooperação entre as duas partes, e que o segredo desse relacionamento é uma boa comunicação, para que o missionário tenha o apoio que ele precisa na realização do seu trabalho e para que a igreja tenha ciência do que está acontecendo, esteja por dentro das necessidades, os motivos de oração, as oportunidades para se envolver. Então, você, missionário, invista no seu relacionamento com as igrejas que são parceiras do seu ministério. E através desse relacionamento que a igreja tem com você, missionário, é que ela vai ser estimulada para o amor, para as boas obras, lembrando do texto de Hebreus, para o cumprimento do seu papel na obra do Senhor. Escreva para suas igrejas, esteja em contato regular, constante com elas. Como é importante que saibam o que Deus está realizando no mundo, em outros lugares, através da sua vida, da sua equipe, que está ali num contexto específico de trabalho. Nós lemos que Paulo e a sua equipe, depois da primeira viagem missionária, ali em Atos 14, eles retornaram para a igreja de Antioquia, de onde eles tinham sido enviados, e fizeram conhecido para aqueles irmãos o que Deus tinha feito. Atos 14, 26 a 28. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. E ao restante da igreja, esteja em contato com os seus missionários. Procure saber quais são as necessidades do seu trabalho, trazer para o conhecimento da igreja quais são os desafios atuais do campo missionário, e se permite com que a realização de missões ela saia ali da teoria e se torne prática na vida da igreja, de uma forma prática de fato. Faça com que a igreja saiba exatamente o que pode fazer pelo avanço do Evangelho em contextos específicos. Então, um relacionamento saudável entre a igreja e os seus missionários é muito benéfico e muito importante na realização da obra missionária. E, uma vez que os desafios do campo missionário se tornaram conhecidos por nós, é algo que frequentemente nós sabemos, estamos por dentro, atualizados, um outro objetivo é apoiar o trabalho missionário em oração. Que as necessidades que nós ouvimos, elas se tornem realmente assunto nas nossas orações. O trabalho missionário ele é realmente sustentado pelas orações da igreja. Então, ore por mais obreiros nas suas tarefas,
pelo sustento físico, emocional, espiritual, capacitação desses obreiros, para que Deus desperte os povos que são alvo do trabalho missionário, para o entendimento da mensagem do Evangelho, por proteção aos obreiros em meio às perseguições. Quantas necessidades! A obra missionária, ela carece mais do que tudo das orações da igreja. E assim como orar, a igreja também possui um papel importante de apoiar materialmente o trabalho missionário. Nosso provedor é o Senhor. Nós vivemos pela fé na sua provisão. E nós temos a responsabilidade de sermos bons mordomos com tudo aquilo que Ele nos dá para administrarmos. E desde o início, a configuração da obra de Deus, ela se dá de modo que uns estejam integralmente dedicados ao serviço do Senhor, e isso acontece porque outros vão estar encarregados de apoiar aqueles que servem em tempo integral. Ainda no Antigo Testamento, nós lemos que os levitas, a tribo de Israel que era responsável por cuidar do templo, guiar o povo na adoração a Deus, eles não receberiam nenhuma terra como herança, como as outras tribos receberam ali na divisão de terras de Canaã. E, em contrapartida, as suas necessidades elas eram supridas pelo Senhor através das ofertas das demais tribos. Em Deuteronômio 18:1, nós lemos: os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. É muito importante nós destacarmos que aquele que recebe, recebe do Senhor. E aquele que dá, que doa, que oferta, ele oferta em primeiro lugar ao Senhor, como uma adoração a Ele. E esse sistema de adoração no templo, com os sacrifícios, ele foi encerrado mediante a vinda de Cristo e a sua obra, o seu sacrifício definitivo, permanente, pelos nossos pecados. Com isso, nós temos acesso livre a Deus e não mais a intermediação, a intercessão dos sacerdotes. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Mas, no Novo Testamento, nós temos a igreja com a responsabilidade de anunciar o Evangelho, nessa mesma configuração, de uns que são encarregados de apoiá-los e outros que se dedicam exclusivamente a essa tarefa. Você pode ler isso com calma, essas orientações, no capítulo 9 de 1 Coríntios. Então, um dos papéis da igreja na realização da obra missionária é apoiar o trabalho para que hajam pessoas capazes de se dedicar exclusivamente a isso, ali no contexto em que isso é necessário. E nós estamos falando de apoio financeiro, ofertas destinadas para o sustento de missionários no campo, hospitalidade para os missionários que visitam a sua igreja, que estão por perto na região, serviços. Provavelmente o campo missionário também precisa de algum serviço que você pode oferecer, tanto dentro das suas habilidades, dentro da sua disponibilidade, conforme aquilo que nós falamos sobre o voluntariado. Então, considere a possibilidade de você dedicar um tempo de serviço à construção de uma igreja, por exemplo, ali em um campo missionário, ou de, porventura, oferecer os seus conhecimentos na sua área de formação, direito, administração, educação, saúde, enfim. Serviços também são uma forma de apoiar o trabalho missionário. O papel da igreja na obra missionária também é o de incentivar os membros vocacionados para missões. Nós esperamos que todo esse envolvimento prático com missões por uma igreja, ele vá despertar ali pessoas que vão passar a se dedicar de maneira integral e por um longo prazo com a obra missionária. Assim seja, que pessoas realmente sejam despertadas para serem enviadas para o campo definitivamente. Que mais obreiros possam se levantar. E com isso, é muito, mas muito importante mesmo que as suas igrejas elas possam prestar o devido apoio
para essas pessoas. A obra missionária ela não é um trabalho de lobos solitários, mas de todo um corpo que é a igreja, que se divide entre a linha de frente e a retaguarda. E aqueles que vão precisam muito do apoio daqueles que ficam, desde a sua preparação até a sua ida e também a sua permanência no campo. O missionário continua sendo uma ovelha do rebanho do Senhor. Tem a necessidade de ser pastoreado, acompanhado, discipulado, bem como outros tipos de apoio, de incentivo, né? 2 erros a evitar no incentivo de pessoas vocacionadas que estão ali se preparando para missões, para a obra missionária. Seria o emocionalismo superficial. Nós não podemos basear a nossa tarefa, nosso envolvimento com a obra missionária nos nossos sentimentos, porque o nosso coração ele é enganoso. Nós podemos sentir hoje algo por um povo específico, um trabalho, o que quer que seja, sentir um desejo, um apego por aquilo. E à medida que forem surgindo os desafios, os problemas desse trabalho, os nossos sentimentos podem muito bem passar a ser outros. Então, antes de tudo, as pessoas elas devem ser incentivadas a estarem firmadas, não nos seus próprios sentimentos, mas no compromisso com o Senhor. O segundo erro seria a ênfase no romantismo do trabalho missionário, que muitas vezes é criado por conta desse emocionalismo. Nós acabamos criando a ideia de que a obra missionária é uma grande aventura, viver na selva, ou o que quer que seja, muitas emoções que vão ser vividas, o que acaba sendo problemático para a realidade que muitas vezes é bem diferente. Um trabalho com atribuições comuns, um trabalho que leva muitos anos para conseguir pregar finalmente o evangelho, seja por conta da língua, da cultura, e até de trabalhos em que as pessoas elas não vão estar interessadas naquela mensagem. Às vezes nós romantizamos e pensamos, eu vou chegar ali, vou me preparar, vou me dispor e vou pregar o evangelho. E quando eu pregar o evangelho, toda aquela comunidade, toda aquela multidão vai se sentir tocada e haverá uma salvação. E acabamos confiando e enfatizando esse romantismo. Mas missões ela tem o seu valor não nas emoções que nós podemos sentir na sua realização. Ela tem o seu valor na satisfação de nós estarmos cumprindo a ordem do Senhor. E que aquilo que nós estamos fazendo, por mais que a gente não consiga notar no dia a dia, na realização das tarefas comuns da obra missionária, perceber de maneira palpável, aquilo está contribuindo para a salvação de pessoas, para a proclamação do Evangelho. O Senhor é o responsável, o Espírito Santo é o responsável por convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, de iluminar as mentes para o entendimento verdadeiro e correto do Evangelho da salvação. E por fim, o papel da igreja também é de treinar os candidatos para missões. Hoje em dia as igrejas elas têm a bênção de contar com os seminários ou os institutos, que é onde você recebe treinamento teológico e espiritual e até missiológico. Treinamentos específicos para os obreiros, para pessoas já vocacionadas, chamadas e direcionadas para atuar na obra missionária. E assim como nós falamos sobre as agências missionárias, os seminários, eles também estão a serviço da igreja para o treinamento específico que o trabalho missionário exige, especialmente o trabalho missionário transcultural, com povos de outra cultura. Porém, o primeiro contato com o conhecimento geral de teologia e de missões deve ser ali entre a igreja. Então, esses são alguns dos papéis da igreja no despertamento para a realização de missões. Espero que tenha sido útil para você esse conteúdo. Foi um verdadeiro privilégio para mim trazer, preparar esse conteúdo. E que a igreja seja encontrada amando missões sob a motivação
de cumprir tão somente a ordem do Senhor, levar o Evangelho que salva, que traz esperança para esse mundo caído. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Tchau, tchau.